Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco! Então, bem-vindos a mais um episódio do Parar para Vender. Hoje vamos receber então Rafael Cerveira Pinto. Rafael Cerveira Pinto tem uma grande experiência no setor de marketing, no setor de vendas. Rafael Cerveira Pinto, para além de toda esta bagagem que tem, foi também já diretor de grandes empresas. Mas melhor do que eu apresentá-lo, vamos então receber Rafael Pinto. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Olá, boa tarde, Eduardo. Tudo bem? Muito obrigado. Nada, obrigado eu, em primeiro lugar, por ter aceitado o convite. É sempre uma honra receber pessoas com o currículo do Rafael, com a experiência do Rafael, de forma a que possam partilhar a sua experiência, o seu conhecimento e, vamos aqui dizer, grande experiência e grande conhecimento. Portanto, grande parte da atividade profissional foi na Unicer, não é? No grupo da Superboc, mas também aqui com cargo como diretor de vendas na Ótimos, correto? Também, certo. Muito bem. Mais tarde surgiu então, e está aí na sua assinatura, e muito bem, aí a Sequadra.pt. Então, exatamente. A Sequadra é uma empresa que está mais vocacionada para que serviços, Rafael? Muito bem. Se calhar, Eduardo, antes de responder à questão, queria só também, como nota inicial, agradecer-lhe o convite e felicitá-lo também por esta iniciativa, que é sempre bom partilhar conhecimento com os profissionais e com todas as pessoas que se interessam por estas áreas, e para mim também é uma honra estar aqui convosco e poder dar o meu contributo. Procurando responder à sua primeira questão, a Sequadra é uma consultora de marketing de vendas, procura estar ao lado dos clientes e estar ao lado dos diretores gerais e estar ao lado dos diretores de marketing de vendas no sentido de os apoiar a desenvolver os negócios, a ter acesso às melhores práticas e, no fundo, ser aqui um acelerador de negócios. É um bocadinho por aí que nós nos posicionamos. Muito bem, Rafael. Então, olha, é uma honra, mais uma vez, dizer-lhe que é bem-vindo a este espaço do Parar para Vender. Este nome deste podcast, como é que surgiu? Surgiu muito daquela que é a experiência que eu tenho na interação com os vendedores. Com os vendedores e muitas vezes com algumas empresas. Ou seja, existe aquela ânsia, aquela vontade de atingir os objetivos e muitas vezes falta aqui uma coisa que é pararmos para pensar, que se traduz naquilo que é o parar para vender, não é? Para si, esta ideia do parar para vender, o que ideias lhe traz, Rafael? Parece muito interessante. Eu aqui, em complemento com estas notas iniciais, gostava de dizer também a quem nos está a ouvir que eu, durante esta conversa, vou valorizar as funções de marketing de vendas, mas não quero dizer que desvalorize todas as outras funções que existem dentro das organizações, como logística, produção, compras, tudo isso, que todas elas são igualmente importantes, mas tendo em consideração o tema que elegemos e que escolhemos,
vou considerar estas áreas de marketing de vendas como o motor das organizações e o motor dos negócios. E, portanto, nenhuma organização há de conseguir uma boa performance se não tiver um motor potente e afinado, não é? Correto. E agora, cruzando um bocadinho com a sua pergunta, nós nos nossos automóveis, eu diria que pelo menos uma vez no ano, os nossos automóveis vão à revisão, não é? Uhum. E fazendo aqui a comparação com as organizações, eu, de alguma forma, trabalho como consultor e com as minhas equipes muito neste tema, que é provocar nas organizações aquilo que nós chamamos uma reflexão estratégica assistida. Ou seja, não é mais do que parar a organização, juntar as pessoas e fazer a revisão de todo o trabalho que estamos a fazer e projetar o trabalho novo. Esse parar é muito importante porque, logo, pelo facto de nós sermos latinos e as nossas empresas serem latinas, nós somos pessoas muito vivas, muito aceleradas, e se isso não for provocado, se não estiver na agenda dos gestores, normalmente não é feito. E, portanto, a minha primeira recomendação, no sentido das palavras do Eduardo, era mesmo fomentar essa paragem. Essa paragem pode ser um dia fora do escritório, idealmente, numa sala, num hotel, num sítio fora do dia-a-dia, procurar ter ali uma agenda de trabalho, procurar, se a empresa entender ou não, ter um consultor que possa dinamizar essa sessão e, de alguma forma, depois calibrar um bocadinho os temas que preocupam a empresa. Eu diria que, à partida, esses temas podem estar a 2 níveis. Podem estar ao nível de parar para pensar o negócio, e aqui Certo. o negócio é importante, ou seja, estamos a falar ao nível do sócio, do acionista, deverá parar para perceber um pouco o desenvolvimento e para onde é que quer apontar todos os seus esforços e recursos no futuro. Como também poderá ser ao nível da gestão e aí a pensar no negócio, ou seja, o que é que nós podemos fazer melhor para termos mais sucesso no futuro. E aquilo que nós fazemos durante o ano, muitas vezes, é apoiar os nossos clientes nessas reflexões estratégicas assistidas, onde nós procuramos rever os conceitos de gestão, de estratégia, de marketing, de vendas, de operações comerciais, para perceber exatamente, avaliar como é que estão as coisas e perceber onde é que estão, digamos assim, as áreas de melhoria. E procuramos, de alguma forma, nestas reflexões, procuramos, de alguma forma, também recolher a informação necessária para, no final, poder fazer um mini relatório, que nós chamamos um relatório de diagnóstico, onde procuramos também sistematizar todas essas áreas de melhoria, para, de alguma forma, também ficar um instrumento no final para que a empresa possa, digamos assim, trabalhar nesse sentido. Correto. E eu diria que a este nível é um parar, se quiser, mais ao nível de marketing, mais ao nível da estratégia, mais ao nível do pensamento do futuro, da visão da organização. Mas este parar também pode e deve ser feito ao nível das vendas. Porque as vendas, tal como eu dizia no início, como o motor da organização, têm que estar afinadas. E, portanto, também provocar esta reflexão ao nível das vendas, ou seja, ao nível das operações comerciais, da dimensão das equipes, dos instrumentos de venda, das competências que a equipe de venda deve ter e, portanto, também provocar esta reflexão. E, digamos, no final do dia teríamos uma reflexão com foco na estratégia de marketing, uma reflexão com foco na área comercial e, digamos assim, um ponto de partida para a empresa poder trabalhar rotas de melhoria no futuro. É evidente que quando nós estamos a trabalhar com uma empresa, temos sempre que adequar o nosso trabalho ao modelo de negócio em si. Pode ser um modelo de negócio mais business to business ou mais business to consumer. Certo. E, naturalmente, as competências e a organização das equipes e a abordagem de marketing terá que ser diferenciada, mas de qualquer maneira, implica sempre um conhecimento grande do mercado, um conhecimento grande do cliente, um conhecimento grande do consumidor, e é com base também na construção desse conhecimento que podemos fazer evoluir as organizações no futuro. Ok, Rafael, parece bastante interessante. Em termos de orgânica, fiquei aqui curioso relativamente a uma coisa que disse, que foi o quê? Preferencialmente, esse parar para vender, esse parar da estratégia, deverá ser fora da empresa, num hotel. Existe algum motivo para
para ser fora do local habitual da empresa? É por uma questão mais psicológica? Nós recomendamos que seja fora da empresa, precisamente para as pessoas estarem num espaço diferente e, no fundo, vão ser sujeitas a uma série de estímulos diferentes e não têm que estar ali preocupadas com a sua agenda, com responder ao e-mail ou com o telefone que toca do cliente. E, portanto, sair fora da rotina, é mais por aí. Muitas vezes até acontece, e bem, um encontro destes, que nós chamamos de reflexão estratégica assistida, ser um sábado, por exemplo. Isso é muito interessante, desde que seja planeado com tempo, que de facto as pessoas aí estão completamente fora da sua rotina. O importante é retirar da rotina para as pessoas estarem mais tranquilas, poderem contribuir, poderem estar mais focadas, mais criativas, e é esse o propósito, digamos assim, de o retirar do escritório. Muito bem, Rafael. Parece-me bem. Então, digamos que aqui o segredo passa por um planeamento para parar para pensar. Exatamente. Acima de tudo, provocar esse momento, não é? Provocar esse momento. E a partir daí, esse momento pode ser dinamizado, como lhe disse, com a nossa presença ou não, independentemente de ser dinamizado com a nossa presença ou não, é ali trabalhar uma análise mais robusta, pôr também as equipes de uma forma envolvida a contribuir para as atividades futuras da empresa, retirar o conhecimento e a motivação de cada um, e isso é muito importante, esse envolvimento também. O engagement, como se agora se diz, também Exatamente. Rafael, em termos daquele que foi o último relatório do Fórum Económico Mundial sobre as novas profissões, eles falavam de uma coisa que era, nas principais competências, que era a aprendizagem contínua, okay? Que é algo que, à velocidade em que o mundo está hoje, quer dizer, é importante, cada vez mais importante, esta ideia de valorizar o conhecimento. Seja ele um conhecimento adquirido, mas também seja ele um conhecimento que é um conhecimento que vem da sabedoria, que vem da experiência passada. Então, quando nós estamos aqui a falar naquilo que é a integração das vendas, do marketing, de que forma é que o conhecimento pode ser aqui, digamos que, uma mais-valia? Completamente. É assim, nós profissionais de marketing ou de vendas, naturalmente que vamos ganhando aqui um conhecimento, digamos assim, de terreno. Pode ser mais empírico ou menos empírico, mas é um conhecimento de terreno que deve ser valorizado e que muitas vezes nos faz refletir sobre grandes questões. Eu diria que devemos olhar para este conhecimento na perspectiva comercial também a dois níveis. Há um conhecimento de terreno que deve ser muito valorizado, um conhecimento de mercado, um conhecimento de clientes, um conhecimento de distribuidores que deve ser altamente valorizado. E aqui deixo um primeiro alerta que muitas vezes na função marketing, os marketeers nem sempre procuram avançar para este conhecimento de terreno, ficam um bocadinho por aquilo que eu chamo, na brincadeira, pelo marketing da alcatifa, pelo marketing do escritório. E é extremamente importante ganhar este terreno e ganhar este conhecimento de terreno / de negócio. Por outro lado, há o perigo também, agora virando-me um bocadinho para a função vendas, que é pensar o negócio apenas com este conhecimento de terreno, ou conhecimento de experiência, ou conhecimento mais empírico, e muitas vezes pedir eternamente respostas táticas, também há esse perigo. De maneira que, onde é que está a receita ideal? A receita ideal é o somatório e a junção deste conhecimento de terreno com um conhecimento mais científico, se quiser, que advém ou pode advir de estudos de mercado, de marketing research, de benchmarking, de publicações setoriais, de case studies, de estudo de outras marcas. E, portanto, essa ideia de construção de conhecimento é muito importante e muitas vezes é uma forma de evitar algo que é perigoso, que é o achómetro, que existe muito dentro das empresas, não é? E, portanto, nós devemos procurar recolher a informação certa antes de tomar grandes decisões, para que essas decisões depois sejam mais robustas e tenham maior potencial de sucesso. Ok.
Rafael, usou aí um termo científico, que é o achómetro. E eu digo que é um termo científico porque eu conheço pessoas que são doutoradas no achismo. Achismo, não é? Para quem desconhece o termo, são aquelas pessoas que têm uma grande... cujos argumentos começam sempre com a expressão "eu acho que". Aquilo que o Rafael acabou de transmitir é que, em vez de irmos agarrar àquilo que nós achamos, devemos nos agarrar à ciência, aos factos, aos casos de estudo, às análises de mercado, propriamente dito. É isso, Rafael? Sim, o que eu digo é que nós devemos agarrar-nos a esse conhecimento mais científico, certo, e agregar o conhecimento de terreno. Uhum. E, portanto, desse agregamento de conhecimento nascerão propostas mais robustas do que apenas opiniões muitas vezes mais soltas ou mais avulsas, muitas vezes bem intencionadas, não temos dúvida, mas que nem sempre são bons insights para o desenvolvimento do negócio. Ok. Então, digamos que aqui está uma coisa, e recorrendo àquilo que o Rafael me transmitiu, está uma coisa de que esta integração de marketing e vendas implica obrigatoriamente que as duas partes, os dois departamentos, se comuniquem, se ouçam. Ou seja, é importante que haja a capacidade de os marketeers ouvirem aquilo que é, vamos assim dizer, o termómetro do mercado, por aquilo que os vendedores transmitem, mas também é importante que os vendedores tenham abertura para abordarem o mercado com a ciência que o marketing também consegue dar. Completamente. Normalmente, nesses momentos que eu tenho com as empresas, e nessas reflexões que faço, e nas consultorias e no apoio aos negócios, procuro também usar uma frase que é nossa da Sequadra, que eu acho que ilustra bem a nossa forma de ver e de estar neste mundo nos negócios comerciais, que é: marketing e vendas vestem a mesma camisola. Eu uso muito esta frase, porque de facto são funções diferentes, mas vestem a mesma camisola. E o vestir a mesma camisola é, no fundo, estar orientados para o mercado, desenvolver propostas de valor que sejam reconhecidas pelo mercado, fazer chegar os produtos de forma competitiva ao mercado e, no fundo, se vestirem a mesma camisola, se estiverem preocupados com esse mesmo propósito e esse mesmo objetivo, certamente que o resultado final será melhor. Mas é muitas vezes importante também nas organizações e nas empresas haver a figura profissional, que pode ser o diretor-geral ou pode ser o diretor comercial, haver uma figura que agregue essas duas funções e que, de facto, consiga retirar o máximo de cada uma e consiga equilibrá-las, haver uma figura profissional que faça ali um bocadinho de maestro, onde cada um destas funções devem entrar, como e quando e aonde. E, portanto, muitas vezes é importante haver essa figura de maestro para que depois esse tais motor esteja bem afinado, como eu dizia no início. Mas marketing e vendas vestem a mesma camisola, é uma filosofia que eu acho que deve passar e deve estar dentro das organizações. Exatamente, vestem a mesma camisola e devem ter basicamente aqui a mesma visão, que é chegar ao mercado, chegar ao cliente. Muito bem. Agora, em termos disto que é valorizar, nós então vamos imaginar que existe toda esta ideia, toda esta partilha de valorizar o conhecimento, de vestirem a mesma camisola, de juntos definirem estratégias. Isto depois será de alguma forma materializado como? Através do branding, através do portfólio, de que forma é que então depois nós colocamos isto, Rafael? Certo, a forma de uma empresa materializar a sua oferta de produtos ou serviços é de facto apresentada ao mercado através da sua marca ou das suas marcas, depende da forma como a empresa está organizada, do seu portfólio, digamos assim.
E, portanto, temos que procurar também que esse olhar crítico e essas reflexões que eu falava no início, mais estratégicas, também tenham um foco na nossa oferta comercial, no nosso portfólio. Porque muitas vezes as empresas trabalham em mercados saturados e, de alguma forma, nós devemos procurar que a nossa marca não seja mais uma, não é? Ok. E uma das perguntas ou das provocações que eu faço também quando estou em trabalho de consultoria dentro das organizações, sempre na perspectiva de provocar construtivamente as equipes, naturalmente, não é? Claro. Mas sempre com este papel provocador e provocador construtivo, para quebrar um bocadinho o status quo, que é essa um bocadinho a nossa abordagem, né? De forma tranquila e construtiva, quebrar o status quo e colocar as pessoas a pensar, e muitas vezes é preciso colocá-las a pensar de forma diferente. Uma das perguntas que nós fazemos, e às vezes até fazemos alguns exercícios e algumas dinâmicas à volta disto, a pergunta que nós fazemos é à organização nossa cliente, quando o cliente compra, escolhe a sua marca, é uma pergunta que fazemos. E muitas vezes pode haver ali uma dinâmica de trabalho. E depois esta pergunta tem duas pequenas perguntas a seguir, que é, se sim, portanto, quando o cliente compra, escolhe a sua marca, se sim, porquê? E se não, porquê? E, portanto, isto é uma dinâmica que nós fazemos quando estamos a trabalhar o portfólio e a marca, que de facto obriga as equipes a ir um bocadinho mais fundo e de alguma forma estamos todos a trabalhar aquilo que nós chamamos a singularidade de cada marca, ou seja, procurar que cada marca de alguma forma tenha um posicionamento mais singular, mais focado na sua especialização, mais focado no core business. E, portanto, este pensamento também estratégico sobre marca é muito importante e, mais uma vez, aqui o parar para pensar se aplica. E nós sentimos que, de alguma forma, este pensamento tem-se vindo a perder e a tecnologia tem vindo a ganhar terreno. E, portanto, é um alerta que eu deixo. Cuidado, que a tecnologia é importante, deve permitir a mudança, mas não a deve conduzir. E isto é um alerta também que eu faço, porque hoje em dia, com a chegada e a importância da tecnologia, às vezes os conceitos misturam-se um bocadinho. Portanto, a tecnologia deve permitir a mudança, deve ser um facilitador da mudança, mas não a deve conduzir. Quem a deve conduzir é a estratégia da empresa, a estratégia da marca e no fundo, a estratégia do negócio. Ok. Quando aí diz que deve ser a estratégia, pergunto eu, não deverá ser então o ChatGPT nem a inteligência artificial? Não, isso pode ajudar em algumas respostas, mas não, devem ser sempre as equipes dentro das organizações, de alguma forma, nos nossos processos e nas nossas intervenções ainda de consultoria, nós procuramos sempre, junto dos clientes e junto das equipes, simplificar aquilo que é complexo. E posso lhe dizer que quando estamos a falar de marketing estratégico, ou quando estamos a falar de branding, ou quando estamos a falar de inovação, ou quando estamos a falar de go-to-market, são temas bastante complexos, mas o nosso papel como consultor e a nossa cultura na Squadra é simplificar esses conceitos complexos. E um exemplo de uma dinâmica que nós fazemos também, para ficarem com uma ideia, num dia de trabalho com uma empresa, podemos de alguma forma colocar, digamos assim, à plateia, à equipe que está à nossa frente, um dia de trabalho que é dividido em 3 partes. E essas 3 partes é onde é que estamos, para onde é que queremos ir e como é que vamos lá chegar. E, portanto, da resposta a estas 3 perguntas, e normalmente a resposta a estas 3 perguntas é um dia de trabalho, a resposta a estas 3 perguntas pode, no fundo, depois trabalhado por nós no escritório, sair dali um master plan que orienta a empresa no futuro, quer a nível estratégico, quer a nível tático, quer a nível comercial. E, portanto, mais um exemplo de como parar para pensar encaixa bem na nossa filosofia, na nossa realidade, na nossa forma de trabalhar junto dos nossos clientes, em consultoria. Certo. Aquilo que eu noto, Rafael, eu não sei se é muito aquilo também que é o resultado do seu trabalho, que é essas empresas, existem aqui, vamos dizer, 2 tipos de empresas.
Existem aquelas empresas que efetivamente fazem isso todos os anos. E depois existem aquelas empresas que só fazem quando estão diante de uma crise. Okay? E quando eu digo aqui diante de uma crise, normalmente as pessoas... Eu sei que esta palavra crise tem assim uma carga negativa, não é? Como se a empresa tivesse dificuldades. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes não é estar com dificuldades financeiras ou económicas. Muitas vezes quando eu digo crise é, ok, de repente estamos aqui perdidos, para onde é que nos vamos orientar? Qual é aqui o grande drama? É que isto muitas vezes acontece ao fim de 1 ou 2 décadas. E aquilo que muitas vezes acontece é que de repente as pessoas foram durante 20 anos trabalhar com base no achismo. Trouxe resultados? Claro que trouxe, não? A empresa não estava ali. Mas o que é certo é que muitas vezes, mais do que pensarmos se estamos a ser eficientes, é pensarmos se estamos a ser eficazes, não é? E aqui, em termos daquilo que se fala em ser eficazes e em ser eficientes, há um bocado o Rafael falou e bem na tecnologia, mas há aqui um ponto que para mim também é importante, penso eu, que é a inovação. Ou seja, neste papel que nós aqui temos, entre marketing e vendas, onde é que entra aqui a inovação, Rafael? É uma pergunta muito interessante e que eu lhe agradeço. Portanto, nós estamos a falar aqui um pouco em diferentes planos. Se quiser, começamos num plano mais de marketing estratégico. Falamos sobre o know-how e o conhecimento, falamos sobre a marca e o portfólio e agora estamos a falar sobre a inovação. Uhum. Aqui a grande questão que nós encontramos dentro das empresas, que muitas vezes até à vontade, ou verbalizam que à vontade, que às vezes é um bocadinho diferente, certo. É de alguma forma ajudar a empresa a dinamizar uma cultura de inovação, que tipicamente não existe. Uhum. E a grande questão é como é que nós vamos gerar inovação em marketing. E tal como tudo, é preciso criar um processo, é preciso dinamizar esse processo, é preciso fazer acontecer esse processo dentro da organização. E mais uma vez digo, também nós como consultores, muitas vezes somos contratados para este tópico em exclusivo, o tópico da inovação. E de maneira que procuramos criar um processo onde as pessoas percebam que há um princípio, um meio e um fim. E dentro deste processo, naturalmente, grupos de trabalho com agendas, dinamização de grupos de trabalho, provocar criatividade, analisar marcas diferentes, analisar outros setores, analisar outras realidades e procurar também que esses grupos de trabalho gerem outputs, depois esses outputs de alguma forma podem ser classificados ou ranqueados, se quiser, de forma a que a empresa fica ali com 2 ou 3 ideias robustas para poder desenvolver. Muitas vezes a inovação, mesmo sendo incremental, é algo que pode implicar alguma mudança numa característica de um produto ou de uma embalagem, e isso pode implicar a montante, um investimento em equipamento, um investimento industrial, e portanto são temas que implicam investimento e que implicam alguma análise e que implicam também tempo. E portanto procuramos sempre que dessas dinâmicas resultem um pequeno conjunto de inovações. Falamos em pequeno porque muitas vezes o muito é inimigo e o ótimo é inimigo do bom, em que a empresa possa de facto projetar aquilo que vai fazer ou vai inovar a 1 ano, a 2 anos, a 3 anos e ter ali um guião de inovação onde possa fazer acontecer e ajudar a construir. E essa é mais um tema importante, mas é mais um tema também que deverá ter, nós dizemos, um responsável interno ou um grupo de trabalho interno que faça acontecer, porque nós podemos ser os dinamizadores da inovação na perspectiva de fazer uma reflexão e criar ali um conjunto de insights e um guião de inovação, mas é importante depois que exista um grupo de trabalho na empresa com autonomia para fazer acontecer essa inovação. E é muito importante que esse grupo de trabalho seja multidisciplinar. Uhum. Eu diria que tendencialmente sugeria que tivesse um marketeer à frente desse grupo de trabalho, mas é naturalmente que tem que ter também presença de elementos comerciais, elementos de logística, elementos de qualidade, elementos de produção, elementos de
dos diferentes departamentos da empresa, para, no fundo, ali se criar uma equipe de trabalho onde existe uma maior rapidez e uma maior facilidade de fazer acontecer no futuro, rápido e bem. Ok. Muito bem, Rafael. Parece-me pertinente esta questão de encontrarmos sempre a pessoa que fica com o tema, e nós já vimos aqui 2 situações em que o Rafael referiu exatamente isso. A mim parece-me, no fundo, importantíssimo, no sentido de não deixarmos que as ideias fiquem no ar e depois não haja aquilo que é a operacionalização de todo o processo. Porque depois aqui, o maior erro que, do meu ponto de vista, pode existir depois de um exercício desses, é que depois não se passe para a operacionalização, não é? Não se passe para o terreno, não se passe para a empresa aquelas que são as ideias. Em termos de exemplos que vocês já tenham trabalhado ou desta integração de marketing e vendas, há assim alguns exemplos práticos, Rafael, que queira indicar? É assim, no meu passado profissional como executivo, eu fui responsável pelo projeto de relançamento da Água das Pedras. Muito bem. Estamos a falar, digamos assim, eu diria que 2005, 2006, algo por aí. Mas é um exemplo interessante porque toca um bocadinho em tudo aquilo que nós falamos aqui. Ou seja, para fazer um contexto também a quem nos está a ouvir, na altura, a Unicer, hoje Superboc Group, comprou uma empresa, um negócio, que se chamava na altura Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas. Portanto, era no fundo todos os ativos e toda a operação comercial e as marcas de águas, Vidago e Pedras Salgadas. Certo. Procurou, numa primeira fase, fazer uma integração operacional mais na lógica de sistemas de informação, logística e tudo isso. Mas o certo é que a empresa, no fundo, acolheu e integrou a antiga empresa na própria Unicer e nos primeiros tempos o negócio em si não correu bem. Ou seja, se nós analisássemos o negócio pela perspectiva das principais variáveis de marketing, seja faturação, vendas, cota de mercado, rentabilidade, distribuição, no fundo a marca no fundo estava ali a registrar uma perda de performance, não é? Para a qual eu fui chamado nessa altura, criei um grupo de trabalho e apliquei um pouco aquilo que nós estamos a falar aqui hoje, ou seja, criei um grupo de trabalho multidisciplinar, investimos no conhecimento, ou seja, fizemos alguns estudos para perceber como é que o consumidor olhava para a marca e identificar ali pistas de crescimento. Fomos ao terreno conhecer distribuidores e conhecer clientes e conhecer o mercado. Fizemos algum benchmark sobre águas internacionais e fizemos um grupo de trabalho que apostou muito na inovação. Essa inovação assentava muito na perspectiva de reposicionar a marca. Portanto, a marca mais tarde veio a ser reposicionada com uma imagem muito mais moderna, muito mais de água natural e também com uma água mais gourmet, ou seja, uma marca que deveria estar eleita para as refeições, nomeadamente as refeições com maior, digamos assim, prestígio, o chamado fine dining em inglês, e procurar também que essa inovação existisse ao nível de produto, ao nível de embalagem, ao nível de várias, digamos assim, áreas e dinâmicas do marketing. Foi um grupo de trabalho que gerou uns outputs interessantíssimos. A marca foi reposicionada com grande sucesso até hoje. Desse processo de inovação, depois a marca também, mais tarde, lançou um portfólio de águas com sabores que ainda hoje existem também com grande sucesso. E, digamos assim, é um caso real de como nós, aplicando bem todos estes conceitos que tivemos aqui a ver de marketing e de vendas, conseguimos relançar uma marca. Essa marca alcançou um patamar de sucesso tal que hoje em dia é líder de mercado de forma sustentável e, digamos assim, a milhas de distância dos concorrentes diretos. E, portanto, é um processo onde nós intervimos na perspectiva executiva
e que, no fundo, faz aqui um agregar de todas estas temáticas que estivemos aqui a falar e que culminou também com um sucesso conhecido no mercado. Ignorância minha. A marca Freeze fazia parte desse grupo ou não? Não, é um concorrente direto, é o principal Ok. concorrente. A marca Freeze faz parte do grupo Sumol Compal. Ok. Estava a pensar, eu por acaso a Água das Pedras, Rafael, deixe-me dizer, eu tenho uma ligação emotiva e emocional, melhor dizendo, a essa marca. Uma vez que a família materna é natural de uma aldeia que fica perto de Pedras Salgadas. E eu lembro-me em miúdo, quando eu ia de férias para aquela zona, eu ir com o meu avô, mesmo, digamos que, à parte da logística, do armazém, e havia na altura uma coisa que era curiosa. Portanto, Rafael, isto há 40 anos, havia uma coisa que na altura era curiosa, que era, o meu avô chegava lá e mostrava o bilhete de identidade. E então aparecia que a naturalidade era de uma aldeia de Pedras Salgadas, portanto, muito perto de Pedras Salgadas. E então davam águas gratuitas aos naturais da região. E eu achava aquilo uma coisa espetacular. Outra coisa espetacular era o que é? É depois, e se calhar para quem está mais à distância, se calhar às vezes pode não ter consciência destes regionalismos, mas que por vezes acontecem, não é? Que é qual? Eu lembro-me, a dada altura, ter uma pessoa da minha família, portanto, que também era a origem familiar, era ali daquela zona, e que estava assim afrontada, precisava assim de algo. Então, fomos a um café e pediu uma água das pedras. E a senhora disse, olha, nós água das pedras não temos águas de Vidago. E ela disse assim, então deixe estar que eu não quero, que eu só bebo a água das pedras. Que eu achei na altura, eu fui assim, mas como é que alguém doente... mas isto é curioso e mostra a parte emocional das vendas, não é? Que muitas vezes aqueles fatores que quem está do outro lado não consegue controlar, não é? Mas a marca Água das Pedras tem um poder, eu não vou dizer um poder, eu vou dizer mais antes uma herança enorme, não é? E a tudo o que está associado. Ok, Rafael, houve mais alguma empresa onde tenha participado com exemplos desta integração? Nós como consultores, muitas vezes somos chamados para, digamos assim, acudir, digamos assim, a alguma dor da organização, a alguma dor de uma equipe de gestão. Claro. E muitas vezes, quando nos chamam-nos na perspectiva também de procurar dinamizar um bocadinho a inovação dentro das organizações. E, portanto, nós temos vários casos onde nós trabalhamos a inovação, nem sempre são produtos comerciais finais, mas posso lhe dizer que trabalhamos também há uns anos esta parte, dentro de um grupo de trabalho de uma grande empresa de vinhos em Portugal. Trabalhamos o tema da inovação, de onde saíram 2 ou 3 ideias, e dessas 2 ou 3 ideias foram testadas, ou seja, mais uma vez fomos recorrer ao marketing research e aos estudos de mercado para perceber se havia adesão ou não àquele conceito. E posso dizer que das 3, 2 foram chumbadas, digamos assim, à época, e uma foi, digamos assim, aprovada. E digo isto porquê? Porque muitas vezes é importante, a inovação gera ideias, as ideias geram conceitos, e antes de os lançarmos no mercado, há ferramentas e há técnicas para pré-testar esses conceitos e perceber se os devemos lançar ou não. E, portanto, isto para dizer que esse grupo de trabalho gerou 3, fomos testá-los e 2 foram chumbados. E, portanto, isto no mundo da estratégia do marketing acontece e devemos
lidar bem com isto, não é? Porque é melhor parar um projeto nas suas genes do que estar a lançá-lo e ele depois não ter sucesso. Mas posso lhe dizer que uma das ideias que passou, que foi testada e que está no mercado com sucesso, é a sangria em garrafas de vinho. E, portanto, também foi um projeto onde nós colaboramos e é um produto comercial que está no mercado com bastante sucesso. Certo. Rafael, muitas vezes, para quem está no mundo das vendas, e é maioritariamente as pessoas que seguem a página Treinador de Vendas, existe aqui muitas vezes uma confusão do que é isto de vendas, o que é isto de marketing. E há um bocado o Rafael falou aqui de uma coisa que é, marketing e vendas têm funções diferentes, disse o Rafael. Então, Rafael, grande questão que aqui se coloca. Quais são as funções, então, de marketing e de vendas? Dito de outra forma. Desculpa. Quando nós ouvimos, maioritariamente, isso do marketing é publicidade. É uns brindes. Não é? Nós hoje estamos a chegar aqui à conclusão de que marketing está muito além disso, não é? Existe aqui aquilo que é a definição da estratégia, que há um bocado o Rafael definiu muito bem, do marketing estratégico. Portanto, Rafael, eu sei que já foram partilhadas algumas ideias, mas para quem nos está aqui a ouvir assim, e há aqui uma confusão de conceitos, como é que nós poderíamos clarificar isto? Quais são as funções de marketing e de vendas? Eu poderei dar um exemplo prático, mas antes disso queria só clarificar, portanto, que o marketing é uma área de gestão que ganhou o seu espaço historicamente em 1967, quando o Philip Kotler, no fundo, apresentou a sua tese sobre a gestão de marketing e passou a ser, digamos assim, uma disciplina autónoma. Portanto, advém de 1967. A história começou um bocadinho como é que nós poderíamos diferenciar produtos, como é que nós podíamos levá-los ao mercado com sucesso. E, portanto, o termo marketing, a origem do termo marketing é levar ao mercado, digamos assim. E eu gosto de olhar para o termo marketing na perspectiva de negócio, na perspectiva de administração de empresas e de gestão de empresas, como sendo um conjunto de atividades de criação, de planeamento e de lançamento e desenvolvimento de novos produtos e serviços, de facto muito orientados para a satisfação das necessidades dos clientes e fazer todo este processo com lucro. E, portanto, assim, se quiser de uma forma mais conceptual, diria que é toda esta área. Portanto, quando nós estamos a falar de processos de criação, planeamento e desenvolvimento de produtos e serviços, na ótica, com o propósito de satisfazer necessidades de um mercado-alvo, é óbvio que há aqui um conjunto de funções, de práticas, de procedimentos, de técnicas que têm que ser trabalhadas por profissionais com competências nesta área e que nada têm a ver com a função vendas, se nós pensamos na função vendas, que é, no fundo, a fomentar a transação, a compra e a venda. Não é? E, portanto, conceptualmente separava-as assim, mas elas têm que estar interligadas para o conhecimento das vendas e das equipes de vendas chegarem ao marketing e também para as ideias de marketing serem implementadas no mercado através da equipe de vendas. Portanto, daí dizer que vestem a mesma camisola. Mas há aqui uma ideia, se quiser agora passando um bocadinho mais para a prática e mais para a atualidade, há aqui um tema interessante que é, de alguma forma, quando nós falamos no funil de marketing ou no funil de vendas, ou seja, quando nós pensamos numa perspectiva, se quiser, mais contemporânea no mundo dos negócios e mais em cima da internet, nós, enquanto profissionais desta área, devemos ter uma primeira preocupação, que é assegurar que o nosso negócio está consistente offline e online, que isso é muito importante. Porque muitas vezes, na jornada de cliente, os pontos de contacto podem ser off e online e, portanto, é muito importante assegurar essa consistência. Mas depois trabalhar aqui um bocadinho nessa lógica da jornada do cliente e do funil de marketing, há aqui um primeiro tema que eu diria que é um tema mais da responsabilidade da equipe de marketing, que é
no fundo, a marca ganhar notoriedade no mercado. Portanto, esse, digamos assim, está mais na responsabilidade das equipes de marketing. E, no fundo, quando um cliente tem uma necessidade, através de uma pesquisa, vir cruzar-se com a nossa marca. Portanto, a forma como a marca está na internet, a forma como os pontos de contacto estão pensados, devem estar, digamos assim, muito ajustados a fomentar aqui um primeiro ponto de encontro entre a procura e a oferta. E isso é o trabalho de SEO, é o trabalho, a forma como a marca está na internet e os conteúdos que a marca tem na internet. E, portanto, esse trabalho de apresentação e de trabalhar a marca na internet e depois, mais tarde, assegurar a consistência offline e online está muito do lado do marketing. Depois, quando há o cruzamento entre alguém que tem uma necessidade que se cruza com a nossa marca, passará depois para uma fase de consideração. Portanto, está a considerar a nossa marca, ao mesmo tempo está a considerar outras. Aí Exato. Já é um tema mais de marketing e de vendas, é um tema mais de argumentário, é um tema mais de procurar dar a informação certa para que a pessoa, quando for opte pela nossa marca ou pelo nosso produto e serviço, como sendo a melhor opção. Depois há uma terceira fase neste funil, que é a fase, se quiser, de transação pura, onde aí é uma responsabilidade pura de vendas, ou seja, se virmos isto como um funil, o marketing tem que trabalhar os pontos de contacto e a notoriedade da marca, de forma a quando alguém tiver a necessidade e fizer a pesquisa, se cruzar com a nossa marca, depois há que nutrir essa pessoa com a informação relevante para que ela possa optar e escolher, e depois, no fundo, fazer a transação em si, que é a venda pura, e chamo sempre a atenção que a venda não se deve esgotar na transação em si, deve-se procurar que a venda seja uma boa experiência para o cliente final e, de alguma forma, também pensar muitas vezes que há etapas pós-venda que nós não devemos esquecer, como sendo garantias ou sendo outro tipo de... Rafael, diga-me uma coisa, nessa parte de transação é onde também entra o marketing operacional ou não? Pode entrar ou não, depende da forma como estão organizadas depende do modelo de negócio e depende da forma como estão organizadas as organizações, passando a redundância. Mas posso lhe dizer, por exemplo, que hoje em dia, uma área muito importante em empresas de bens de grande consumo, em que o seu, digamos assim, cliente final seja o consumidor. Vamos pensar, por exemplo, numa Água das Pedras, para não fugir aqui do tema. É muito importante aquilo que nós hoje em dia chamamos de trade marketing, ou seja, o marketing no canal de venda. E, portanto, há aqui essa função, que é uma função altamente importante e altamente profissional hoje em dia, que é uma função que está um bocadinho ali no meio entre o marketing mais estratégico e o marketing mais de marca e as vendas, no fundo, que é o marketing no canal, que muitas vezes é liderada por, digamos assim, por perfis mais comerciais ou perfis mais de marketing, mas é uma área que eu recomendo que deve estar digamos assim, nos planeamentos e nos planos das organizações, porque muitas vezes pode fazer a diferença na escolha do cliente final. Ok. Olha, eu, antes de mais, eu já coloquei aí em rodapé que podem colocar as vossas questões, não é? Podem fazer perguntas ao Rafael, de forma a o Rafael poder responder às vossas dúvidas. Nós até agora temos tido, digamos que aqui uma grande exposição, e eu até diria mais, Rafael, se concordar comigo, eu no fim sempre de cada episódio gosto de definir um plano de ação para aquele que é o tema. Então, enquanto estas pessoas, portanto, vamos assim dizer, estão aqui a pensar naquela que possa ser as perguntas, naquela que possam ser as questões que queiram colocar, o que é que eu, no fundo, gostaria de fazer, Rafael? Veja se concorda com este plano de ação, então, para a integração de vendas e marketing. Eu, então, diria, em primeiro lugar, parar, não é? Parar para vender, parar para integrar. Eu diria aqui, parar para integrar.
parar para pensar e abordar o mercado. Segundo ponto seria valorizar o conhecimento, ok? Valorizar aquela que é o que é que nós sabemos do mercado, o que é que nós podemos retirar do mercado. Não com a ideia do achismo, tal como disse, do achómetro, foi mesmo esse o termo que disse, mas com base em dados, em serviços científicos que existem. Depois, aquilo que existe é apostar num portfólio que resulte exatamente daquilo que foi este pensamento estratégico, esta definição estratégica, sem nunca, vamos assim dizer, dispensar a inovação e dispensar aqueles que possam ser os pontos de contacto que nós temos com os nossos clientes, sejam eles online ou offline. O que é que eu aqui no fundo queria dizer, Rafael? Tendo em conta o mercado, tendo em conta que estamos em outubro de 2023, o offline vai engolir, o online, perdão, vai engolir o offline, ou os dois vão permanecer sempre os dois constantemente, permanentemente? Existe o risco do offline desaparecer? É uma pergunta interessante de resposta desafiante. Então vamos a isso. Porque depende muito do modelo de negócio que estamos a falar. Uhum. Eu diria que tendencialmente o online está e vai continuar a ganhar terreno. Uhum. Mas, por exemplo, se nós pensarmos, imagina, numa cadeia de pronto a vestir Zara, por exemplo, que é algo que penso que todos os participantes conhecem. Certo. O que é que se está a notar? Está-se a notar que cada vez mais das operações de comerciais são mais online e, portanto, isso obriga as marcas a apostarem muito em terem lojas virtuais, digamos assim, que proporcionem uma boa experiência ao cliente virtual. Obriga as organizações a terem processos logísticos muito expedientes, nomeadamente na rapidez de entrega e nos processos de troca. Uhum. E, por outro lado, essa mesma Zara que está a fazer essa aposta grande nessa parte tecnológica está também a reavaliar o número de lojas e o formato das lojas. Ou seja, o que é que vai acontecer? Vai haver menos lojas da Zara, só que essas lojas vão ser maiores e vão ser muito viradas para a experiência, digamos assim, positiva e envolvente do cliente final nesse cenário real de lojas. Portanto, uma marca como a Zara nunca vai deixar o offline. Vai ajustando para que a experiência seja cada vez melhor e maior da pessoa na loja em si. E muitas vezes até poder haver cruzamento entre esses dois canais. A pessoa está na loja, experimenta um modelo, não tem o seu número e rapidamente ali na loja faz a encomenda online e o número vai ter a casa. Não é? Portanto, esse cruzamento, esse omnicanalidade, como se chama no marketing, é crescente. E é crescente e vai se acentuar no curto prazo. No outro dia aconteceu aqui em casa, eu não me recordo com que marca foi, mas recordo-me que aqui em casa comprou-se uma peça de roupa sábado à noite, sentado no sofá, houve alguém em minha casa que comprou uma peça de roupa. Segunda-feira de manhã recebi essa peça de roupa. E eu na altura pensei assim, tendo em conta todos os custos que hoje representa sair de casa, pagar no carro, para quem vive no interior como eu, significaria fazer provavelmente 100 km para ir àquela loja. Eu digo assim, isto é brutal. Isto é muito, muito bom. Então, sendo assim, Rafael, para já, eu acho que aquilo que expôs foi de tal forma
claro e explícito que para já ainda não temos questões de quem nos está a seguir, mas aquilo que de alguma forma eu gostaria de perceber, Rafael, quais é que são, assim, os maiores desafios para quando existe, assim, uma integração entre marketing e vendas? Ou seja, os desafios estão na comunicação entre as pessoas ou os desafios estão mais em perceber o que o mercado nos está a pedir? Eu diria que em tudo, ou seja, eu diria que o principal chamada de atenção que eu deixaria era, de alguma forma, dentro das organizações, haver uma função com a responsabilidade de integração marketing e vendas. As funções podem ser diferentes, tem que haver alguém que olhe para elas e, no fundo, que perceba e que faça ali de maestro para dar a ordem de entrada de um instrumento e de outro instrumento. Ok. Depois, essa mesma pessoa procurar, de forma, digamos assim, cultural, mostrar que marketing e vendas vestem a mesma camisola e que, portanto, deverão estar a lutar por os mesmos objetivos. E aqui, a palavra objetivo ganha uma importância grande, que é, se a empresa tiver prémios de performance e tudo isso, esses objetivos, também, a forma como eles são definidos, devem valorizar a integração e não a independência de cada uma dessas funções. Exatamente. Então, o que é que eu gostaria de propor? Ora bom, para quem quiser seguir todos os conteúdos do Rafael, eu então proponho que pesquisem no LinkedIn por Rafael Cerveira Pinto, ok? Para quem nos está a ouvir e até gostaria de perceber e de contactar até pessoalmente para algum desafio que possa ter na empresa em termos de inscrição, integração de marketing e vendas, até com uma definição de uma política mais estratégica para a sua empresa, aquilo que eu proponho é que vão então aí ao site www.squadra.pt e facilmente então irão entrar em contacto com o Rafael e poderão conversar. Rafael, eu quero lhe agradecer muito a disponibilidade com que esteve aqui neste podcast. Eu normalmente costumo iniciar o meu podcast dizendo como é que eu conheci as pessoas. Okay? No caso do Rafael, nós conhecemos inicialmente online, não é? Digamos que houve aqui uma pessoa em comum, mas digamos que, olha, Rafael, de todas as pessoas que eu já recebi, o Rafael é dos poucos com quem eu posso dizer que já tomei um café. Que nem todos tivessem a oportunidade, porque é muito esta vertente online que nós agora aqui temos. Portanto, Rafael, olha, numa próxima deslocação ao norte do país, com toda a certeza haveremos de ter a oportunidade para trocar mais ideias, beber outro café e quem sabe, podermos nos alinhar em projetos futuros. Okay, Rafael? Claro que sim. Fica o convite e o interesse e certamente haverá essa oportunidade. Ok. Muito obrigado, Rafael. Então, obrigado, até já. Então, sendo assim, eu quero agradecer a vocês todos que marcaram mais uma vez presença. Hoje estivemos com uma pessoa que reforçou a ideia dos dados, dos factos, e então, exatamente nesse sentido, eu posso vos dizer que nós hoje estivemos 40 pessoas a assistir, e quero agradecer a todas essas que estiveram presentes e a todas aquelas que mais tarde nos vão ouvir, vocês já sabem, quer através do Spotify, basta vocês pesquisarem por Parar por Vender, quer também através do iTunes, exatamente com o mesmo nome. Muito obrigado pela vossa presença e já sabem, é ouvir, papel e caneta na mão, porque deste episódio vai sair sempre um plano de ação. Muito obrigado. Então, chegamos ao fim. Gostaram?
Olhem, a mim resta-me agradecer a Rafael Cerveira Pinto pela participação. A vocês, o que eu vos peço é que coloquem este plano em ação para obterem rapidamente os vossos resultados num menor espaço de tempo. A seguir, se querem ouvir mais episódios, peço-vos que subscrevam o canal Parar para Vender. Não se esqueçam de fazer a avaliação e de partilharem com todos os vossos colegas profissionais de vendas este podcast Parar para Vender. Obrigado por estarem sempre presentes.